Eu já quero começar falando que o vídeo hoje vai ficar um pouco maior do que o normal, tá? Caso tu tenha vindo só para saber se a gente está tendo um problema de inflação, a resposta é não. Pode desligar o vídeo e fazer outra coisa. Agora, se tu quer ter um conhecimento mais profundo sobre o assunto, diferente de toda a groselha que eu ando falando por aí, vem comigo como é que a coisa vai funcionar hoje, tá? Eu vou dar uma explicação geral sobre o que é inflação, tá? Que eu preciso passar esse conhecimento. Depois eu vou dar minha opinião sobre o porquê que está acontecendo tudo isso e, por último e não menos importante, eu vou comentar o famoso caso do arroz, certo? Inflação é o nome que a gente dá para o aumento dos preços de todo produto ou serviço. Simples assim. O índice utilizado pelo governo, esse que a gente vê dos índices de inflação na TV, nos jornais, é calculado por uma média de uma cesta de produtos. Então eles pegam vários produtos, calculam mês a mês o preço deles, fazem uma média e essa média é a nossa inflação oficial. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu tenho coisas que eu acho mais importante para falar. E como eu já falei antes, eu quero falar sobre coisas que ninguém está falando. Então, se tu quiser saber sobre os índices que o governo usa e como é calculado e como funciona, pede nos comentários aqui embaixo que eu faço outro vídeo explicando melhor. O importante que precisa ser dito é que a inflação real, bem na verdade, a inflação muda de pessoa para pessoa ou muda de família para família. Então, cada família tem sua cesta de produtos que consome durante o mês, tem seus gastos, e isso muda de uma família para outra. E então, o índice geral do governo, da inflação do governo que aparece para nós, é calculado com uma média de produtos, mas esses produtos podem não pesar tanto assim para ti, entende? Por exemplo, uma família que tem uma criança pequena tem um gasto muito alto com fralda, com leite, com e isso impacta de uma maneira numa família, ou a elevação de preços desse produto impacta de uma forma uma família que não vai impactar tanto em outra. Então tu pega uma família já com adolescente, a cesta de produtos que ela usa já muda. Tu pega uma família que seja só um casal adulto, já muda. Tu pega uma família que tem idosos, um casal de idosos, já muda. Tu pega uma família de veganos, já muda. Tu pega uma família que tem uma alimentação low carb, já muda. Então, o índice geral, como o próprio nome sugere, é geral, mas isso muda de pessoa para pessoa. Talvez tu não esteja sentindo tanto assim esse impacto de inflação que tanto comentam, ou talvez tu esteja sentindo até mais. Tu olha para esses números que estão dizendo, não, mas isso é mentira, aumentou muito mais os preços, eu estou gastando muito mais do que antes. Então isso varia de família para família, isso tem que ficar muito claro já de início. Como o índice é um preço médio dos produtos, então ao mesmo tempo que a gente tem muito preço subindo, de muitos produtos subindo, a gente tem muita coisa caindo. E aí a média dá essa porra aí. Então é a lei de oferta e demanda que causa a inflação, a deflação. Só um adendo técnico. Inflação, como a gente já falou, é o aumento, a elevação dos preços de produto ou serviço. E aí a gente tem o contrário, que é a deflação, que é a baixa a queda dos preços dos produtos e dos serviços. Vamos pegar um exemplo para deixar isso bem claro de como a oferta e a demanda funciona. Em algum momento na tua vida, tu já deve ter ido no mercado e deve ter visto lá a plaquinha da fruta da estação. Então, cada época do mês a gente tem uma fruta que sai mais naquela época ali, e aí essa fruta da estação geralmente é a mais barata, porque é época de colheita, se tu ficar muito tempo com a fruta ela estraga e tu não vende, tu tem muita fruta, muita oferta, então tu desova isso no mercado por um preço mais barato. Em compensação, na mesma linha ali das frutas, a gente tem às vezes a entre safra. Então a entre safra é a época que acaba uma colheita e começa a outra, né? Entre as safras ali de colheita, que diminui a quantidade de produto no mercado e acaba aumentando o valor. Então isso sempre ocorre. Então isso está sempre acontecendo. A gente sempre tem alguma fruta da época da estação mais barata, a gente sempre tem alguma fruta que está fora de época, fora de safra, que está mais cara. Isso está sempre acontecendo. É esse dinamismo que a economia tem muito motivo para a inflação, tá? Mas catalogado tem quatro principais que a gente vai ver hoje. O primeiro tipo de inflação é a inflação de demanda. Inflação de demanda acontece quando ocorre um desequilíbrio
entre a oferta do produto e a procura desse produto. Pode acontecer tanto com o aumento de procura por um produto, que continuou numa mesma quantidade, tá? Então, a gente tem 100 produtos à venda e temos 100 pessoas interessadas em comprar. Então, é que a gente está no equilíbrio. Daqui a pouco, a gente tem os mesmos 100 produtos à venda e a gente tem 150 pessoas interessadas em comprar. Então, houve um desequilíbrio. Aumentou a procura desse produto e mantivemos a mesma oferta. Então, isso gera uma demanda por oferta. Exemplo desse tipo de situação. Tu deve lembrar, no início da pandemia, o episódio dos papel higiênico, que não existia mais papel higiênico no mercado, estava todo mundo desesperado para comprar papel higiênico, tá? Dentro ainda da pandemia, os respiradores, máscara cirúrgica, luva, então tudo isso aumenta, faz com que aumente o preço. E por que aumenta o preço? O que acontece? Em que momento isso funciona? Tá? Tu tem o produto no mercado, vamos botar um mercadinho que tem do lado da tua casa. Tu tem um produto ali, tu tem um papel higiênico ali, tá? E aí aumenta, tem uma quantidade de papel higiênico, que é a quantidade de gente que compra papel higiênico, ali tá casadinho. Começou a pandemia, o pessoal começou a se apavorar e deve ter saído em algum lugar que papel higiênico prevenia coronavírus, não sei, não julgo, não estou aqui para julgar, mas começou a procura por papel higiênico aumentou. Então, enquanto as pessoas levavam um rolo, 2 rolos, começaram a levar 10 rolos, 15 rolos. Então, começou a aumentar essa procura, a quantidade continua a mesma. O que aconteceu? Acabou o produto. Então, o mercado vai comprar mais desse produto. Só que o mercado A quer comprar mais esse produto, o mercado B, que acabou, também quer comprar mais esse produto, o mercado C, que acabou, também quer comprar mais esse produto. Todos os mercados querem esse produto ao mesmo tempo. Então, quando menos se espera, aos poucos, em algum momento, esse preço começa a aumentar. Porque o fornecedor que tem o produto e quer vender, ó, tá aqui, eu vendo. Vai chegar alguém e vai dizer, não, eu não vou te pagar vende para mim e eu te pago 1,50. Eu te pago 2. Porque eu vou vender, boto esse preço em cima lá, eu vou vender lá, e aí as pessoas vão pagar, as pessoas estão pagando de qualquer jeito. E aí vai vir outro e vai dizer, não, eu pago 2, ele paga 2, eu pago 3. Ele paga 3, eu pago 4. Vira um leilão. Em algum momento da vida vira um leilão. Em algum momento, tu já deve ter feito isso. Tu queria um produto, tu sabe que aquele produto é pouco, é raro, tu precisa muito, tu quer muito aquele produto, tu não te importa em pagar um pouco mais. Daqui a pouco tu sabe que alguém está vendendo, eu estou vendendo isso aí por 100. Não, faz o seguinte, vende para mim, eu te pago 110. Eu te pago 120. Os casos dos respiradores foi isso. Maranhão teve que fazer uma logística violenta. Maranhão tentou comprar 3 vezes. O estado de Maranhão tentou comprar, precisou 4 compras para conseguir efetivar uma compra de respirador. Uma vez foi interceptado pela própria Receita Federal. O Brasil confiscou, quando entrou dentro do Brasil, a União confiscou, precisava para outros lugares. Deu de mão e pagou mais caro. A segunda vez, se eu não me engano, foi a Alemanha. Então, no trajeto, eles compraram da China, no trajeto da China desembocou em algum lugar e a Alemanha acabou comprando no meio do caminho. Tipo, vende para mim que eu te pago mais, e aí acabou levando. A terceira compra, os Estados Unidos fizeram isso. Também em algum lugar entre China e Brasil caiu em algum lugar e eles compraram. E aí, na quarta vez, eles tiveram que fazer uma logística violenta para passar longe disso tudo para conseguir pegar os respiradores. Então eles passaram por um paizinho da África, totalmente fora de rota. De lá chegou no Brasil, e quando chegou no Brasil, mal desembarcou, e eles já colocaram no avião privado e levaram. Não esperaram nem passar pela Receita Federal para fazer desembaraço, porque se caísse na Receita Federal, o governo federal ia pegar de novo. Então, tudo isso é aumento de preço. Então as pessoas querem aquilo ali, e as pessoas estão dispostas a pagar mais. E aí o preço acaba subindo. Então é essa situação que acaba acontecendo. Dentro ainda da inflação de demanda, a gente tem a outra situação. Essa primeira situação que eu falei é aumentar a procura e a gente manter a mesma quantidade de produto.
O outro caso que acontece dentro desse tipo de demanda é o oposto. Nós mantemos a procura igual e diminui a quantidade de produto. Então, a quantidade de produto diminui e a quantidade de pessoas que querem esse produto continua a mesma. Então, de novo, causa um desequilíbrio, de novo, dá uma elevação de preços, de novo acontece inflação. Um exemplo disso aconteceu também recentemente, há alguns anos atrás, a falta de combustível na greve dos caminhoneiros. Então, nós tínhamos uma quantidade X de combustível, nós tínhamos uma quantidade X de pessoas que consumissem combustível, os caminhoneiros entraram em greve, acabou o fornecimento, era o que tinha de gasolina dentro do posto e já era. A gente teve uma quebra, uma diminuição na quantidade de produto, de combustível, e a procura se manteve a mesma. O resultado foi esse. Então, esse caso da greve dos caminhoneiros com combustível, às vezes a gente tem um problema de safra, uma praga numa lavoura que destrói plantações e aí diminui a quantidade de produto. Às vezes a gente tem doença que ataca bicho, ataca vaca, ataca galinha, essas coisas assim. Ou se vende, para de se vender muito aqui, porque começa a se vender muito lá fora, começa a se exportar muito produto, diminui a quantidade de produto aqui. Então, esse é outro motivo que causa. Outro exemplo disso é o aumento de dinheiro no mercado. Então, é o governo, é o Banco Central emitir uma quantidade maior de moeda para se financiar, para pagar suas contas, e aí acaba inundando o mercado com dinheiro, inunda a economia com dinheiro, esse dinheiro solto, mais solto na economia, esse dinheiro cai na mão de todo mundo, e aí as pessoas com mais dinheiro na mão compram mais. E aí as pessoas comprando mais não se preocupam tanto com preço, não se preocupam tanto com marca, sabe? Aquela situação que eu quero, eu pego e boto no carrinho e não olho preço. Depois a gente se preocupa. Então, esse é um terceiro motivo que causa esse desequilíbrio de oferta e procura e acaba causando inflação. O segundo tipo de inflação é a inflação de custo. Inflação de custo é quando aumenta o preço, custo, para produzir a mesma quantidade de material, mesma quantidade de produto. Então eu vou gastar, vou desembolsar um dinheiro maior para eu fazer a mesma quantidade de produto. Então é o famoso encarecimento do empresário. Então eu estou gastando mais, encarecer os preços, eu estou gastando mais para produzir isso. O que eu vou fazer? Eu vou botar esse preço no custo final e vai o aumento vai acabar no bolso do consumidor. O que causa esse tipo de aumento? Então a gente tem aumento de salário de funcionários, a gente tem aumento do preço de matéria-prima, a gente tem aumento do valor do dólar, porque muito produto é importado, ou se não é importado, o preço é atrelado ao dólar. Eu tenho tributo, eu tenho um imposto novo que botam, uma taxaçãozinha aqui, um imposto ali, sei lá que porra que estão botando agora, um aumento de folha, uma desoneração, um fim do incentivo fiscal. Então, são custos que vai elevar o valor que eu preciso gastar para produzir o produto. Então, esse valor eu acabo colocando no preço e vai. Antes eu gastava R$ 100 para produzir 100 unidades. Então, eu vendia cada uma R$ 1. Aí aumentou o salário, eu tive que aumentar o salário dos funcionários. Fazendo o meu cálculo ali no produto, agora eu não gasto mais R$ 100, agora eu gasto R$ 105. Então aumentou o dólar. Então agora no total ali que eu gasto para produzir o produto, então eu estou gastando R$ 110 para produzir 100 produtos. Aí, agora teve o aumento do imposto do PIS/COFINS. Então agora eu estou gastando R$ 120 para produzir 100 produtos. Então cada produto vai me custar R$ 1,20. Que antes me custava R$ 1, agora me custa R$ 1,20. Então eu vou começar a vender R$ 1,20. E o povo que lute, o povo que se vire. Alguém tem que pagar essa conta, geralmente quem tem que pagar essa conta é tu. Vamos dar um exemplo para tu entender tudo isso. Sabe aquele X que tu adora comer toda sexta de noite, todo sábado vendo Netflix, aquela coisa toda? Pois bem,
Aquele X que ele custava um preço X para ser feito, o X que custava um preço X, aí foi foda. Enfim, aquele X que tinha um preço para ser feito, custava um valor, agora o chapista está tendo que lavar as mãos, por isso que tu está sentindo um gosto diferente no lanche, porque agora ele está tendo que lavar as mãos para te proteger do coroca, mas ele está tendo que lavar as mãos, está tendo que passar álcool gel. Então, no custo do X, entra agora a água para lavar as mãos, que antes não tinha, entra o sabão para lavar as mãos, que antes não tinha, entra o álcool gel para limpar as mãos, que antes não tinha. Então, tudo isso é custo novo que o empresário não tinha, que o dono da lancheria não tinha. Então, esse custo, em algum momento, vai acabar entrando no preço do produto final. Então, se tu pagava um preço no teu X, agora tu vai pagar um preço um pouquinho maior pela situação. Daqui a pouco volta ao normal e tá tudo certo. Terceiro tipo de inflação é a inflação inercial, certo? Então, a inflação inercial é o fato do preço aumentar pelo simples fato do preço estar aumentando. Ficou estranho, né? Mas é assim, ó. Tu pega a expectativa, né? Você vai olhar no dicionário, tu vai ver a expectativa de inflação gera mais inflação. Também tá estranho, né? Vamos lá. Inércia é a primeira lei de Newton. Inércia, a primeira lei de Newton fala sobre inércia, diz que um corpo tende a permanecer no estado em que ele está, até que ele sofra uma força ao contrário. Então, se o corpo está em movimento, ele tende a ficar em movimento. Se o corpo está em repouso, ele tende a ficar em repouso, até vir uma força contrária e mudar esse estado dele, tá? Então, como é que isso funciona na inflação? A inflação inercial, ela aumenta o preço, porque já vai aumentar, e como já vai aumentar o preço, a gente aumenta um pouco mais o preço, tá? Vamos dar um exemplo para deixar isso mais claro. O dono da barbearia cobrava R$ 50 para fazer um corte, tá? Um corte de cabelo e um corte de barba. Agora, nesse momento que a gente está, aumentou os custos dele, aumentou a energia elétrica, aumentou os produtos, mais álcool gel, mais água e sabão, enfim, tá, aumentou os custos dele, ele vai ter que repassar isso para o cliente. Quando ele fez as contas dele, ele viu que ele precisa cobrar agora R$ 52,84. Aí o que que passa na cabeça dele? Cara, não tem como eu botar que o meu corte de cabelo agora custa R$ 52,84. O que que eu vou fazer? Eu não tenho 84 centavos, eu não tenho nem troco para isso. O que que eu vou fazer? Eu vou arredondar para 55 para facilitar a vida do cliente. Porque o cliente paga 55, uma notinha, duas notinhas, uma notinha de 50, uma notinha de 5, facilita a vida. Outro exemplo, um restaurante vende uma laminuta a R$ 17. Então agora nessa função, a lenda do arroz agora, o meme do arroz, muito arroz na laminuta, teve que aumentar o preço. Quando ele refez os cálculos, ele viu que o preço dele de R$ 17 foi para R$ 17,63. Então é o mesmo princípio. Ele não vai cobrar 17,63 pela minuta. Vai ficar muito difícil dar troco esses 63 centavos. Ao mesmo tempo, ele não vai deixar 17 porque ele vai perder dinheiro, ele vai começar a ter prejuízo. Então o que, que ele vai fazer? Vamos arredondar para 18. Que aí R$ 18 fica mais fácil. Dar o troco, fica mais fácil cobrar, fica mais fácil a pessoa pagar do que os 17,63. Então, esse detalhe, essa diferença dos 63 para os 18 é inflação inercial. Então, pelo simples fato de aumentar, a gente aumenta mais um pouco. E é sempre mais um pouco, nunca vai ser para menos. A gente nunca vai reduzir esse valor para menos, vai ser sempre para mais. Então, isso acaba gerando a inflação. É aquele exemplo de tu jogar o carro na ladeira. Conforme vai passando o tempo, ele vai ganhando velocidade, ele vai ganhando velocidade, ele vai ganhando velocidade. Então, a inflação inercial tem esse perigo. Então, conforme vai passando o tempo, ela vai aumentando, e aí ela vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. O quarto tipo de inflação é inflação estrutural, certo? Inflação estrutural a gente tem que prestar muita atenção. Ela parece muito com a inflação de custo, mas ela tem diferença. E a diferença dela é causada pela ineficiência da infraestrutura de um país. Então, a falta de estrutura de um país causa inflação. Sabia que o transporte de carga de milho e de soja
por ano, tem uma perda de 2 milhões de toneladas na estrada. Na estrada, é o que fica perdido na estrada, cai do caminhão. Sabe quando tu tá andando na estrada atrás do caminhão e tem aquele pontinho caindo da caçamba, da carreta furacão, em cima do teu capô? Aquilo ali ou é soja ou é milho. Então, por ano, 2 milhões de toneladas são desperdiçadas na estrada. Isso nos causa um prejuízo de 2 bilhões de reais por ano. Agora, tu imagina se a gente tivesse 2 milhões de toneladas a mais nas prateleiras, nos mercados soltos por aí pelo país. Aí, com certeza, qualquer coisa, independente da época, qualquer coisa, o preço ia custar menor. É muito mais oferta disponível do que a gente tem hoje. E aí, junto com isso, tu soma estrada esburacada, tu soma um pneu que estoura de uma carreta furacão aí, tu bota gasolina, tu bota só o tempo para parar para abastecer, tu bota a quantidade de gasolina, tu coloca o tempo de viagem, porque esse ser humano precisa descansar, tu coloca pedágio. Resumindo, se a gente calcular o transporte rodoviário com o transporte ferroviário, o rodoviário tem um custo 6 vezes maior de transporte. Então a gente paga 6 vezes mais transporte, a gente gasta mais com transporte, para ter uma perca de 2 milhões de toneladas nas estradas. No Brasil, em especial, a gente tem muito rio. O sistema hídrico do Brasil é muito grande, é muito abundante. Então, se a gente fizer o cálculo rodovia, ferrovia e hidrovia, cara, esse cálculo fica ainda pior. Então, a ineficiência do Estado nos causa esse tipo de prejuízo. Isso eu estou falando, mas Maurício, tu está falando de caminhão na estrada, isso ainda é tão importante. Não, mas tu pega cartório, assinatura que tu precisa pegar para qualquer coisa, para tu comprar um imóvel, para tu vender um imóvel, para tu abrir uma empresa. Vai abrir uma empresa, cara, ver quanto tempo tu leva. Vai fechar essa empresa, a empresa não deu certo, vai fechar a empresa. Tu vai ver quanto tempo leva. Tudo isso, todo esse trabalho, toda essa burocracia, taxinha, assinatura, carimbo, tempo, porque às vezes o problema não é nem isso, o problema é o tempo que leva para fazer essa função toda. Isso tudo é uma ineficiência do Estado que acaba nos gerando inflação. A gente poderia ter mais empresas abertas, a gente poderia ter mais competitividade, o frete poderia ser mais barato, o transporte poderia ser feito mais rápido. A gente tem produtos que é extremamente perecível, se estraga muito rápido, então tu conseguir levar isso mais depressa, tu conseguiria um preço melhor, tu conseguiria uma validade maior. Tudo isso causado única e exclusivamente pela ineficiência do Estado, pela ineficiência do país em resolver esse tipo de situação. Quero que tu perceba, quando eu dei o exemplo do restaurante, do aumento da laminuta, o resultado prático foi o aumento do preço. Aumentou o preço, eu pagava 17 para almoçar, agora eu vou pagar 18, tá? Mas o que eu quero que tu perceba é que ali nós tivemos dois tipos de inflação. Quando ele aumentou de 17 para 17,63, nós tivemos ali inflação de custo. Então aumentou o custo, o empresário precisou usar mais dinheiro para produzir a mesma quantidade. Ele repassou isso para o consumidor final. Então, os 63 centavos foi o aumento do custo dele. Dos 17 para os 17,63. Dos 17,63 para os 18, esses 37 centavos são inflação inercial. E esse é o pulo do gato. A gente nunca tem um tipo só de inflação. Aumentou o preço porque aconteceu somente isso. Não. A inflação é uma quantidade são situações diferentes atuando ao mesmo tempo. Só nesse caso nós tivemos dois. Se a gente for pensar melhor nesse preço, a gente acha mais motivos dentro só desse mesmo preço. Então, o que tem que ficar muito claro é isso: a inflação nunca é um motivo só, é mais de um motivo, é um conjunto de motivos que, somado ao aumento do preço. Quem é mais antigo deve lembrar anos 80, anos 90, que nós tivemos aquele período de hiperinflação no Brasil. Aquilo não se resolvia justamente por isso. O pessoal achava que a causa da inflação era uma, e aí tratava essa uma causa,
quando na verdade a causa da inflação era outra, totalmente diferente. E só conseguiram resolver o problema quando conseguiram perceber isso, quando conseguiram atuar isso. E aqui é o mesmo caso lá de trás do índice de inflação. Eu não vou falar disso porque esse vídeo já vai ficar grande demais. Se tiver interesse em saber sobre isso, as inflações antigas ali, anos 80, 90, hiperinflação, as trocas de moeda, o que o governo pensava, como é que o governo tentava agir para corrigir aquilo, por que dava errado, como é que a gente conseguiu fazer a coisa funcionar. Quer saber tudo isso? Pede no comentário aqui embaixo, que aí se tiver alguém pedindo, se tiver muita gente interessada nisso, eu faço um vídeo melhor explicando. Mas o que eu posso adiantar de antemão é o seguinte: tu quer dar uma olhada como é que essa coisa funciona em escala macro, como esse troço dá merda violenta e a gente perde o controle? Tem dois exemplos para ti. Tu olha a Venezuela, que já está um caso mais avançado, e tu quer olhar o desenrolar disso, como é que isso caminha e acontece, tu olha para a Argentina aqui do lado. E aí, quando eu tô te falando isso, eu tô tentando não falar sobre ideologia política. Porque alguém deve estar olhando isso, alguém deve concordar comigo. Ah, realmente aqueles esquerdistas, pau no cu, e aqueles bandos de comunista, ou deve estar pensando, ah, esse fascistinha sem vergonha. Não, não é isso. Eu não estou falando de política, eu não estou falando de ideologia política. Eu quero falar única e exclusivamente sobre economia. Tá? O que a Argentina, o que está acontecendo com a Argentina hoje, aconteceu com o Brasil nos anos 80 e anos 90. As atitudes que os argentinos estão tomando hoje são as atitudes que o Brasil tomou anos 80 e anos 90. E nada disso deu certo. E o Brasil, eu estou pegando um único caso. Tem casos no mundo todo de hiperinflação, de problemas com inflação. Não é só Brasil, Argentina e Venezuela. Teve casos, horrores de casos no mundo todo. E nunca deu certo o que eles estão tentando fazer. Eu acredito que agora não vai ser diferente. Mas enfim, tu quer saber melhor? Pede aqui nos comentários que eu faça um vídeo melhor explicando sobre isso. Ou então pesquisa no Google, que é mais fácil, bota ali no Google. Tu vai ter essas informações tudo aí. Não com tanto, não tão bem explicado, não tão didática, não com tanto charme, entendeu? Não com tanto carisma, mas tu acha. Por que os preços estão aumentando no Brasil? Por que a gente está tendo essa inflação que até então estava parada, que parada nunca teve, ela andava pouquinho e agora ela está andando mais, ela está aumentando. Por que esse aumento tão repentino, tá? Para a gente entender isso, a gente tem que parar de olhar para o nosso umbiguinho e temos que dar uma olhada geral no horizonte, tá? A gente precisa expandir a mente. A gente está muito focado na árvore. Então vamos tirar o olho da árvore e vamos dar uma olhada na floresta. Vamos entender o que está acontecendo no mundo todo para a gente conseguir entender o que está acontecendo com a nossa inflação, por que os preços estão subindo. Vamos começar ainda, né? A gente vai dar essa expandida, mas vamos começar aqui no Brasil. Em Santa Catarina, por causa da seca que está tendo esse ano, Santa Catarina está tendo uma colheita de milho de 30 a 40% menor do que nos últimos anos, único e exclusivamente por causa da seca. Então, Santa Catarina, atacada por seca, colheita de milho 30 a 40% menor do que os últimos anos. No Paraguai está tendo problemas de safras de colheita por causa da seca. Também, igual Santa Catarina. Problemas de milho, tá? Colheita de milho por causa da seca. Aí tu deve estar te perguntando, tá, Maurício, tu tá falando de milho. Eu tô preocupado é com arroz. O que o milho tem a ver com a história? Não viaja. Cara, olha só. Milho é utilizado em coisas que tu não tem nem ideia. Milho não é só feito para pipoca, não é só pipoca utilizado para fazer milho, para ver Netflix. O salgadinho que tu tá comendo agora, vendo esse vídeo, é feito de milho. Cerveja que tu bebe, tirando raras exceções de marcas, cerveja é feita com milho. Então a cerveja que tu bebe, e tu bebe, ainda mais nessa quarentena, eu sei que tu bebe, é feita de milho. Ração animal
é feita de milho, o produto base é milho. E quando eu estou falando ração animal, eu não estou falando da ração do teu doguinho ou do teu gatinho, eu estou falando de ração bovina, para boi, ração para porco, então ração animal, para manter os bichinhos nutridos, para a gente encontrar no açougue, para o churrasco no final de semana, é feito de milho. E principalmente xarope de milho. Xarope de milho é usado para quase tudo que tu possa imaginar e coisa que tu nem imagina. Tudo que é industrializado e tem embalagem tem xarope de milho de alguma forma. Tu pode não achar escrito xarope de milho, mas vai ter frutose não sei das quantas, glicogênico não sei das quantas. Tem uns nomes estranhos aí que é xarope de milho. Então até fica a dica, se tu sabe algum nome diferente para xarope de milho, para a gente olhar, ler nas embalagens, escreve aqui embaixo aqui no comentário e vamos ajudar essa galera. Vamos ver quantos nomes diferentes a gente encontra. Mas o xarope de milho é usado para quase tudo na indústria. Quase tudo vai xarope de milho. Então a gente está tendo um problema violento de seca e vamos ter um problema violento de safra de milho. Então é aquilo que eu te falei. A gente tem a procura é a mesma, a procura não diminuiu, a quantidade de gente de milho para fazer cerveja, para fazer xarope, para fazer ração, para fazer pipoca, a quantidade continua a mesma. E o produto milho, a oferta de milho vai diminuir. Porque se tu tem Santa Catarina, tu vai ter uma colheita quase metade da colheita, um pouquinho mais da metade da colheita normal. Já é uma quantidade considerável. Paraguai está tendo problema também. Então já é outro, já diminui a quantidade. Então a gente vai ter uma quantidade menor de milho para uma oferta constante, uma oferta igual de milho. A gente pergunta, tu já deve saber o que isso vai acontecer, e se tu estudou bem até aqui, tu deve saber que tipo de inflação é essa. Eu só quero que tu diga para mim que tipo de inflação é essa que vai nos causar. Apesar da gente não ver mais notícias, pelo menos aqui no Brasil, ou no Rio Grande do Sul, onde eu tô, que era os mais interessado, a gente teve há um tempo atrás uma praga de gafanhotos que iniciou no Paraguai e fizeram um tour turístico ali por Paraguai, Argentina e Uruguai. Essa praga de gafanhotos, para tu ter uma ideia da quantidade da nuvem, ela tem mais ou menos 1 km², mais ou menos, eu não sei o tamanho da porra da nuvem que eu esqueci de pesquisar. Mas para tu ter uma ideia, 1 km² de gafanhoto tem uns 40 milhões. E aí essa galerinha, em um único dia, consegue consumir o equivalente ao que 2.000 vacas consomem em um único dia. Se essa galerinha atacar uma plantação, eles consomem em um dia uma plantação o que 350 mil pessoas consomem. Então tu consegue imaginar o tamanho de estrago que esses bichinhos conseguem fazer. Hoje, tá? Hoje, o dia que esse vídeo foi pro ar, a gente não tem mais notícias. A Argentina está conseguindo combater essa nuvem de gafanhotos. Já conseguiu matar uma galera, já conseguiu dispersar. Parece estar mais sob controle. Mas eles conseguiram fazer um bom estrago no Paraguai, que eles passaram. E eles fizeram estrago em algumas cidades da Argentina. E aí eles estavam aquilo, vão para o Uruguai, não vão para o Uruguai, vem para cá. Surgiu notícia com medo de eles virem para o Brasil. Mas só, fora o medo de virem para o Brasil, não se falou mais nada do estrago que eles fizeram. A galera do lado que se ferre, estão preocupada com nós. Em nenhum momento ninguém parou para se preocupar o estrago que eles fizeram no Paraguai, o estrago que eles fizeram na Argentina, o estrago que eles podem fazer no Uruguai. Porque eu não sei se tu sabe, a plantação de maconha no Uruguai é liberada. Se esses bichos me atacam as plantações de maconha no Uruguai, e me bate a larica, se eles comem essa quantidade de pasto e de lavoura normal, tu imagina com larica. Não sobra nada. Se eles comem a quantidade de pasto equivalente a 2.000 vacas de boa, com larica, depois de comer a maconha do Uruguai, eles vão comer as vacas junto. Eles comem o pasto e a vaca, vai sobrar só a carcaça, só os ossos. E olhe lá ainda. Agora vamos começar a mudar o foco, tá? Agora a gente saiu aqui, Brasil, América Latina, agora vamos pro mundo. Na Tailândia, a gente está tendo uma seca violenta que está prejudicando as plantações, tá bom? Em Bangladesh,
a gente está tendo uma onda de frio violenta que também está acabando com as plantações. Quem não tem ideia do que o frio pode causar com a plantação, se for do sul do país, deve ver quando dá as geadas, acho que é geada negra que chamam, que simplesmente esfria demais, congela e acaba com as plantações tudo. Isso é o que está acontecendo agora em Bangladesh. Tá, e aí fica a pergunta, e o Kiko? E o que eu tenho a ver com isso? O que me interessa Bangladesh? O que me interessa a Tailândia? Vamos lá. Bangladesh é o quarto produtor mundial de arroz. Tailândia é o sétimo maior produtor mundial de arroz. Brasil é o nono maior produtor do mundo. Adivinha do que? De milho? Não, arroz. Na Índia, as colheitas na Índia até tão boas, né? Já foi plantado, aquela coisa toda. Qual é o problema na Índia? Tá chegando a hora da colheita e aí é um espaço de janela pequeno entre tu ficar pronto e tu conseguir colher tudo. Só que o que acontece? Por causa do coroca, a Índia está tendo dificuldade de encontrar mão de obra para suas colheitas. Então essa onda do fica em casa, depois a gente vê, o importante é salvar vidas, o resultado é esse. A Índia não é tão industrializada assim, tão moderna. A Índia não possui tanta máquina para colheita. A Índia é muito na mão, precisa de muito material humano na mão. É tipo os boia fria, quando a gente tinha aqui, né? Ainda continua tendo, mas né, anos 80 ou 90 existia muito mais boia fria para fazer as colheitas do que hoje em dia. Hoje em dia o Brasil é mais mecanizado. Mas a Índia está nessa situação. Quando chegava a época de colheita, o pessoal rodava a Índia para atrás de emprego para trabalhar. Então ia de um canto ao outro sem problema nenhum. Ia lá, fazia a colheita, saía dali, ia para outro campo, fazia a colheita, acabava, ia para casa. E assim eles tocavam a vida. Agora, com essa função do Coroca, o hashtag Fica em Casa, as pessoas não estão saindo para fazer colheita, não estão com medo de sair, de atravessar o país, de ir para outro lugar, ter contato com outras pessoas, ou estão preferindo ficar mais perto de casa, não estão se deslocando tanto quando se deslocavam antes. Resultado, problemas em colheita. Tá, e aí, o que interessa a Índia? A Índia, meu bruxo, é a segunda maior produtora mundial. Eu não vou mais nem dizer do que, né? Tu já deve saber. Segunda maior. Então, o que a gente tem até agora? Nós temos a segunda maior produtora de arroz, com problemas na safra. Nós temos a quarta maior produtora de arroz, com problemas de safra. Nós temos a sétima maior produtora de arroz, com problemas de safra, de colheita de safra. E nós temos o Brasil em nono. O Brasil até com arroz não está tendo tanto problema assim com colheita. O problema do Brasil está sendo outro. Mas nós temos 3 países, segundo lugar, quarto lugar e o sétimo lugar. Os maiores produtores mundiais de arroz estão passando por dificuldade. E aí eu te pergunto, qual é o resultado final disso? A demanda mundial de arroz, tu acha que diminuiu? Tu acha que aumentou? Ou tu acha que continuou igual? E agora, depois de todas essas informações, a quantidade de arroz disponível no mundo, tu acha que continuou igual? Tu acha que aumentou ou tu acha que diminuiu? Agora tu está começando a entender o motivo das coisas, o porquê das coisas. Isso ninguém fala, isso a Globo não mostra. Isso aí ninguém fala esse troço. Isso aí fica um de mimimi. Ai, mimimi, o agricultor tá ganhando dinheiro. Ai, mimimi, tem que congelar preço. Ai, mimimi, o birurira do mal. E essas porra ninguém fala. É isso que tá acontecendo, na verdade. Essas porra ninguém fala. Só para deixar mais um detalhezinho. Seca em Santa Catarina. Seca no Paraguai. Seca na Tailândia. Onda de frio em Bangladesh. Isso tudo tem um nome. É o Ninha. É o Ninha que tá causando essas porra toda. A Índia é o Coroca, mas o resto do mundo é o Ninha. Então isso sempre teve, às vezes é o Ninho, às vezes é o Ninha, às vezes é a época de El Ninha fazer as travessurinhas dela. E aí nós estamos se fudendo. Mais uma para complementar. O Líbano, certo? O Líbano, há alguns tempos atrás, teve um problema num porto, explodiu um porto do Líbano,
e junto com esse porto explodiu o maior silo do país. Então, o maior silo para armazenagem de grãos que o país tinha, que o Líbano tinha, se foi com aquela explosão, tá? Esse silo, eles conseguiam armazenar 120 mil toneladas de grãos, certo? 120 mil toneladas de grãos é o equivalente ao consumo de 3 meses do Líbano. Então, 3 meses de consumo do Líbano no silo foi pro saco. E aí eles estão se virando nos 30 para resolver isso aí. Tá legal? Só para fazer um adendo, agora com essa explicação do silo, do silos do Líbano, voltando para a nossa inflação inercial de infraestrutura, lembra que eu comentei um pouquinho atrás que o Brasil desperdiça nas estradas 2 milhões de toneladas de grãos que fica pipocando no teu capô do teu carro na estrada quando fica atrás do caminhão? Essa quantidade que a gente desperdiça em estrada, fica na beira da estrada ali todo ano, é a quantidade necessária para 4 anos de alimentação nos Líbanos, na Líbia. O Brasil desperdiça por ano em safra, em colheita nas estradas. Então, tu consegue entender a importância desse prejuízo, o quão grande é esse prejuízo, o quanto isso nos prejudica e o quão melhor isso poderia funcionar. Tá? Agora, seguindo o nosso giro de problemas mundiais, o Coroca. Tá? O Coroca eu já deixei por último, vocês acharam que eu esqueci, eu não esqueci. O que está acontecendo na Índia, deles encontrarem dificuldade de mão de obra para a colheita, isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, em algum ponto da escala de produção, entre eu plantar sementinha e chegar o produto no meu prato em casa, dentro dessa cadeia, em algum lugar tem algum problema por causa do Coroca. Então, isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, eu citei os maiores problemas que eu achei, mas isso está acontecendo em alguma escala no mundo inteiro. A gente tem frigorífico fechando quase todo dia. Então, é frigorífico fechado por problemas de saúde. A gente tem mercado. Só onde eu moro já fechou 1 ou 2 mercados, já tiveram que fechar porque os funcionários estavam com problema. Então, o efeito Coroca está atacando o mundo inteiro de alguma forma. E sim, isso prejudica muito produto, matéria-prima, preço final, quantidade. Resumo, nós tivemos uma diminuição da produção mundial por vários motivos, que vai de problemas climáticos a coronga, passando por uma das 7 pragas do Egito, enquanto a demanda continua a mesma, ou quiçá até aumentou, porque muito país está fazendo estoque de recursos. E é isso tudo é inflação de demanda. Está aumentando a demanda pelos produtos, a quantidade de gente atrás dos produtos está ali, a quantidade do produto está diminuindo. A gente está conseguindo trabalhar as duas pontas ao mesmo tempo. A quantidade de produto diminui, o interesse pelos produtos está aumentando. Outro ponto, a alta do dólar. A alta do dólar que a gente teve, independente do motivo, independente se foi certo ou se foi errado, se é justo, se não é, o aumento do dólar encarece muita matéria-prima que se precisa para produzir. Então tem muita matéria-prima que é comprada diretamente em dólar, ou então é atrelada a dólar, e isso acabou encarecendo o produto, a matéria-prima para consumir o produto final. Fora o aumento que os empresários, o aumento de custo que os empresários estão tendo pelo efeito Coroca. Então, álcool gel, que antes não se tinha, não se preocupava. E aí eu estava brincando lá do chapista, do caso da limpeza. Álcool gel é um gasto que realmente não existia. São poucas pessoas que eu conheço que antes dessa pandemia usavam álcool gel. Né, cara? Que nem eu sou gaúcho, não usava álcool gel nem para acender fogo do churrasco, que não era bom, bom era o líquido. Ou azeite de cozinha. Então o álcool gel não tinha muito uso nas empresas. Hoje tem, hoje se usa muito álcool gel, hoje tem máscara, tem muita empresa que tem que fornecer máscara para o funcionário, tem exame de coroca, que muita empresa tem que fazer exame de coroca. Tá, eu estou trabalhando, eu faço exame a cada 15 dias.
para eu manter no trabalho. Então tudo isso tem um custo, tudo isso eleva o custo do funcionário, do produto final, e tudo isso tem que ser repassado de alguma forma para o consumidor, que é o consumidor que vai pagar essa conta. Que a conta do empresário é: eu gasto tanto para produzir isso, eu te vendo a tanto. E aí, se aumentou o gasto, vai aumentar o valor final. E aí isso acaba caindo na conta do consumidor, o consumidor que paga. E aí isso nos gera inflação de custo. Então a gente tem uma inflação de demanda e a gente tem uma inflação de custo. Outra coisa, o auxílio emergencial que o governo pagou são 152 bilhões jogado no mercado, na economia, melhor dizendo, tá? São 152 bilhões jogados na economia de supetão, de uma maneira muito rápida, certo? E aí, de novo, eu não quero discutir se isso é certo ou se é errado, eu não quero discutir se é justo, se não é justo, se a forma que foi feita foi certa, se deveria ser feito de outro jeito. Não é esse o foco da questão. O foco da questão é uma quantidade muito grande de dinheiro que entrou na economia de uma forma muito rápida. Esse dinheiro não existia. Esse dinheiro não tinha antes. Quando larga essa quantidade de dinheiro na mão da população, o que a população vai fazer? Gastar? A população vai gastar. Ah, quem mais ganhava eram as pessoas mais necessitadas e precisavam. Ótimo. E o que essas pessoas vão fazer? Elas vão gastar com o quê? Essas pessoas vão comprar um iPhone, essas pessoas vão viajar para o Nordeste, para um resort, essas pessoas vão para o mercado comprar comida. A comida que está aumentando o preço agora que está todo mundo apavorado. Então, de novo, a gente tem uma elevação de dinheiro gerada pelo governo, despejada na economia, os preços aumentam, não tem outra. Volta a ser inflação de demanda, entende? Então, no Brasil, a gente tem problemas, a gente tem inflação de demanda no Brasil, relativamente grande e crescente, e a gente tem problemas de inflações de custo que está aumentando, e também a inflação de infraestrutura já tem, né? A inflação de infraestrutura sempre teve. Agora a infraestrutura também vai nos causar um prejuízo, vai nos causar problema, mas já teve. E a inflação inercial também, esses aumentos de preço. Então, todos os lados, todos os tipos de inflação, a gente está tendo neste momento, está aumentando. Então, Maurício, o que vai acontecer nos próximos meses? A gente vai continuar. Então, hoje, o que nós vimos, grande aumento de inflação, isso vai continuar acontecendo nos próximos meses. Então, a tendência dos preços é continuar aumentando. Obviamente a inflação vai continuar subindo, mas não é um problema para a gente tenha que sofrer que, ai meu Deus, que horror, hiperinflação, estamos fodidos. Ainda não. É algo casual. E isso só vai se resolver quando a situação mundial resolver. Esse desequilíbrio mundial que está acontecendo precisa ser resolvido. Então a gente tem que resolver o problema em Bangladesh da colheita, a gente tem que resolver o problema em Taiwan, a gente tem que resolver o problema na Índia, a gente tem que resolver o problema no Paraguai, a gente tem que resolver o problema da seca em Santa Catarina. Como tudo isso se resolver, e aí começar as quantidades de safras voltarem no mercado, voltar a ser produzido, voltar a entrar no mercado, esses preços vão baixar naturalmente. Então esses preços vão acabar baixando. Quando acabar essa função do coronga, as empresas não vão precisar pagar exame, não vai mais ter funcionário em casa doente, não vai mais precisar de álcool gel. Então esses custos vão reduzir. Então isso tudo vai se reduzir. Então a inflação vai reduzir. Tu que é empresário que está olhando isso, esses custos que tu está tendo vai acabar. Então uma hora tu vai ter esse sossego. Então se tu tá preocupado, se tu tá gastando demais, uma hora isso vai acontecer. Hoje, no momento, é meio difícil. Tá brabo, o troço tá ruim, eu sei. E se tu tá preocupado com o preço do arroz que tá subindo, eu posso te dizer uma coisa para tu te tranquilizar, que daqui a pouco, logo logo, tu não vai nem lembrar do arroz, porque vai ter muita coisa aumentando o preço, que hoje tu não tem nem ideia, não tá na moda. A moda hoje é o arroz, né? Por isso que eu disse, a inflação muda de pessoa para pessoa, de família para família. Mas tu já deve ter percebido outras coisas, talvez tu percebeu alguma coisa até mais cara,
né, que ninguém percebeu ainda, já deve ter percebido, porra, mas isso aqui tá muito mais caro, cara, do que o arroz, tão preocupado. Então, vai ter muito mais coisa aí. Eu tava falando para vocês do milho, tá bom? Então tem muita coisa dependendo do milho. Então o milho vai começar, o problema do milho no mundo, uma hora vai estourar, e aí vai começar a elevação de preço por causa do milho. A gente vai ter preço por causa de soja, a gente vai ter preço, aumento de preço do açúcar. Então o açúcar vai ser o novo arroz daqui a pouco, pelos problemas que os outros países estão tendo com a colheita. O açúcar daqui a pouco vai virar moda, vai virar notícia. Vai estar todo mundo lá, eu sou rico, eu tenho 1 quilo de açúcar na mão. Porque a Índia, o problema que a Índia está tendo com a colheita do arroz, ela está tendo com a cana-de-açúcar, com a plantação de açúcar, da cana-de-açúcar. E tem vários lugares no mundo que está tendo problema exclusivamente com cana-de-açúcar, que plantam cana-de-açúcar e estão tendo os mesmos tipos de dificuldade. Então a cana-de-açúcar daqui a pouco vai ser um problema. Então, cara, a cana-de-açúcar, a gente vai ter problema de açúcar, a gente vai ter problema no Brasil, o etanol, né? O etanol que vai ser feito com cana-de-açúcar, daqui a pouco a gente vai ter problema, vamos ter um aumento do preço do etanol, vamos ter aumento do preço da cachaça, o corote. Então essas porra tudo vão acabar aumentando o preço. Mais dia ou menos dia, essas coisas vão acabar aumentando o preço. Tá? Então carne, lembra que eu falei do milho? Milho é feita ração para ração animal. Então a gente vai ter problema no preço da carne, vai ter problema no preço do frango, a gente vai ter problema no queijo. Cara, o queijo eu compro. O queijo deu uma disparada de preço bárbara no queijo até agora. Isso aí ninguém fala. A Globo não fala essas coisas. Mas o queijo já aumentou pra caramba. O queijo me interessa. E aí já tivemos um aumento de preço violento já. Então esses aumentos de preço vão continuar. Isso é uma situação passageira, uma situação transitória, que o mundo inteiro está acontecendo. O mundo inteiro vai ter problema de inflação. O mundo inteiro vai correr com isso. Então não é uma exclusividade nossa, entendeu? A gente não é a última bolachinha do pacote. O arroz em especial, tá? O arroz é aquilo ali que eu disse, só vai voltar a ser regular quando a gente tiver uma nova safra, tá? No Brasil a gente está no fim de uma safra. Rio Grande do Sul, né, cara, quem é gaúcho, nem eu, Rio Grande do Sul está acabando de colher a safra. Então, o Brasil está no fim de uma safra, vai começar a plantar para colher a próxima. A próxima safra no Brasil vai ser no início do ano que vem. Ali, janeiro, fevereiro, março, alguma coisa assim. Então, até lá, a gente vai ter essa questão do arroz. Vai estar mais caro, vai estar menos caro, mas vai ser esse preço daí para pior. Ano que vem, início do ano que vem, ali, janeiro, fevereiro, março, quando entrar a nova safra de arroz no mercado, que vai ter uma quantidade violenta, aí sim os preços vão cair. Não vou te dizer que vai voltar à normalidade de antes, né? Talvez seja o famoso novo normal, mas vai diminuir. A partir do momento que entrar a nova safra, vai diminuir o preço. Mas isso tudo, lembrando, não é um problema de inflação que nem a gente já teve anos atrás, né? Aqueles problemas de hiperinflação que a gente teve anos atrás. Até mesmo há pouco tempo atrás, alguns anos atrás aí, não vou lembrar o ano agora, 4, 5, 6 anos atrás, a gente teve inflação de 10% no ano, 2 dígitos. Há muito tempo a gente não tinha 2 dígitos de inflação, a gente teve 2 dígitos. Esse ano acho difícil a gente bater isso. Então a gente ainda está sob controle, é um problema pontual. E o que a gente pode fazer para isso, tá, Maurício? O que eu faço? A primeira coisa é ficar calmo e não sair no mercado desesperado para estocar arroz em tudo que é canto da casa. Não tem necessidade. Outra dica que eu posso te dar é pesquisa de preço, pesquisa de marca e pesquisa de local, tá? O meme que viralizou do pacote de arroz a R$ 50 tem que ficar claro que era uma marca específica numa loja específica. Isso não é realidade. Isso foi algo muito específico. Então, o simples fato de tu pesquisar o mercado, vou no mercado A, vou no mercado B, o dia que tu vai comprar, início de mês, fim de mês que tem promoção, meio do mês, dia da feira, dia da fruta, dia do açougue, tudo isso tu já consegue um bom desconto, certo? E a marca do arroz, porque, de novo, aquilo lá era uma marca muito específica no mercado muito específico. Então, se tu é muito apegado à marca dos produtos que tu usa, talvez tu possa ter algum problema. O melhor momento para tu te desapegar da vida é esse. Pesquisa uma marca melhor, uma marca equivalente. Tem os produtos e sempre tem uma marca, mais de uma marca no mercado. Começa a dar uma olhada com carinho nessas outras marcas. E agora, com essa situação, é a oportunidade perfeita para surgir novas marcas para competir no mercado.
Então tu pode substituir o arroz namorado, que tu estava acostumado a usar, pelo arroz solteiro. Tu pode substituir o Blueville pelo Small Caps. Tu pode substituir o tio João pelo primo pobre. Os gremistas precisam focar em usar o prato fino, que é isso que vai nos ajudar a trazer o Cavani. Imagina se a gente faz um contrato com esse louco, cara, e paga em saco de arroz. Imagina só que baita negócio. A chance que a gente vai ter de tirar esse louco da Europa é esse, saco de arroz. Imagina, cada gol 1 quilo de arroz. Deus, o livre, esse louco fica rico. Deus a Deus. A última dica, e talvez a mais importante, é a gente simplesmente fazer a substituição de produto. Numa dieta equilibrada e saudável, o arroz é a porção de carboidrato que tu tem no teu prato. Então, tu precisa simplesmente substituir uma unidade de uma porção de carboidrato por outra. Então, tu pode substituir o arroz por massa, tu pode substituir por polenta, pode substituir por batata, tu pode substituir pelos produtos da Apple, né, o iPin ou o Mac Cheira, né? Então tu consegue substituir por produtos parecidos, similares, que estejam mais baratos. E também, se nada disso der certo, se tu não te interessou em nada disso, pode ser o grande chance da tua vida de entrar numa dieta low carb. Que a gente sabe que nessa função de pandemia e quarentena, tá trancado em casa, a gente ganhou uns quilinhos na balança. Então não te escapou disso. E aí qual é a melhor maneira de fazer isso? Uma dietinha low carb. Aí tu elimina o carboidrato da tua vida, não te preocupa com feijão, não te preocupa com batata, não te preocupa com nada, ainda consegue dar uma emagrecida ainda e voltar bonito, voltar maneiro, tá? E o principal, fica calmo, te tranquiliza, que logo logo esses preços vão voltar ao normal. Não precisa se desesperar, não precisa sair correndo para comprar tudo, que é uma mania que o brasileiro tem, né, cara? Dá a primeira notícia que dá de coisa que. Primeira notícia que dá de aumento de preço, o que o brasileiro faz? Corre fazer fila para comprar tudo que tem. Aí depois acaba, reclama que acabou. Aí reclama que tá caro, mas aí botam R$ 50 o preço do arroz. Aí o que eles fazem? Fazem fila para lá comprar arroz. Não dá para entender. Não dá para entender. Tudo bem. Uh, bom, muito obrigado. Espero que eu tenha esclarecido o que está acontecendo, esclarecido todas as dúvidas. Se tu ficou até aqui, muito obrigado. Beijo no coração. E semana que vem a gente se fala.